cigarro, e nem tampouco sair à noite, até que se complete 1 ano. Nossa, muita coisa não. Só mais É um ritual, todo um procedimento, né? E os seus preceitos continuarão, até que o Iamó complete a maioridade de santo, terá que continuar dia a dia o seu aprendizado e reforçar os seus votos por meio das obrigações. É porque assim, existe o Iamó, que ele sai tem um filho de santo, quando ele entra nesse processo para passar para ser pai de santo, dono de um terreiro, ele tem algumas obrigações que as entidades eles obrigam. É um preço, tudo tem um preço. E com o Satanás é contrato, tudo com ele é do contrato. Aquela pessoa não pode sair durante 1 ano à noite, né? Tem algumas restrições, né? E esses filhos de santo que estão evoluindo, como eles dizem, eles são violentados literalmente pelos demônios. São violentados pelos demônios, né? E os próprios demônios realizam o ato sexual com essas pessoas. Aí, como é feito isso? Às vezes usa um corpo, né? E se apodera daquele corpo e faz todo esse processo com aquele aluno, né? Aquele aluno que está desenvolvendo, passando para uma maior idade. Aí ele vai para o terreiro agora exercer e desenvolver. Eles consideram como uma criança que está, né, em fase de crescimento. Aí passa pelo aprendizado, tem as suas oferendas, tem o seu pacto, e eles vão desenvolver aquela entidade, né? Dependendo também da entidade que baixar naquela pessoa, né? Porque o demônio, ele chega, habita dentro daquela pessoa e diz: aqui é meu tempo. Agora ele vai ser um cavalo do cão mesmo. E todas as obrigações que aquele demônio pedir, aquela pessoa tem que oferecer, porque foi um contrato, um pacto que ele fez com essa entidade. Então tem todo esse procedimento, a raspagem da cabeça, os alimentos que os demônios eles pedem, né? Então, das religiões que existem no mundo, né? Uma das mais traiçoeiras que o inimigo colocou foi o espiritismo, o candomblé, porque abaixa a magia negra. Então os demônios eles montam mesmo e faz da pessoa capaz. Se a pessoa quebrar o pacto? Se quebrar o pacto, né, é uma lei, né? Todas as religiões têm uma lei, como a gente estudou na aula anterior. Se quebrar o pacto, tem um castigo, né? Então, o que pode acontecer? Satanás, os demônios, né, a entidade, dá uma pisa no camarada, ele fica todo dilacerado mesmo, com feridas no corpo, né? E é todo esse processo. Ou eles matam alguém da família daquela pessoa, um filho, ou uma pessoa que eles tinham muito contato, eles matam, né? E vê o castigo para aquela pessoa. E eles manifestam a entidade e não conseguem tirar, exorcizar aquele filho de santo. Então, por isso, quando a gente vê assim, muitas pessoas manifestarem e não saem, não tem quem faça aquele não sair, provavelmente ele está pagando por desobedecer das leis, né, do candomblé. Então, acontece todo esse procedimento com essas pessoas. Então, aí é um jogo. Nesse jogo, você está jogando com o diabo cara a cara. Né? Você consegue sair? Consegue sair. É um processo muito lento e só Jesus te liberta. Existe um pacto, é um contrato que a pessoa fez com os demônios. Aí são várias entidades que existem, né? Vários nomes, né? Nomes que procederam da
nomes que estão, podemos ver assim, escondido, camuflado, estão dentro da Igreja Católica. Esses demônios que tem no candomblé, a maioria dessas entidades estão dentro da Igreja Católica, as pessoas estão adorando. Aqui em relação a isso, aqui no pedaço que eu marquei fala sobre isso. Que é o sincretismo, né? É o sistema filosófico ou religioso que combinava os princípios de diversas doutrinas. No tempo da senzala, os negros, para poder cultuar seus orixás, inquices e voduns, usavam como camuflagem um altar com imagem de santos católicos e por baixo os assentamentos, né, escondidos. Segundo alguns pesquisadores, esse sincretismo já havia começado na África, induzido pelo próprio missionário para facilitar a conversão. Você já vê como eles já estavam, né, camuflando, tentando esconder esses demônios dentro de imagens do catolicismo, né? Que um dos grandes reformadores do cristianismo foi Jerônimo e Bonifácio, né? Quando a gente estuda o cristianismo, antes de Lutero já tinha esses dois nomes que revolucionou a história do cristianismo, que eles não aceitavam a forma que a Igreja Católica estava manipulando os seus seguidores. Por quê? De onde saiu a Igreja Católica? A Igreja Católica saiu de dentro da Igreja Evangélica, do cristianismo, né? Porque antigamente não tinha assim igrejas. Quem eram? Os cristãos. Aí o que aconteceu? Os impérios que dominavam na época, né? Tinham os líderes, e alguns líderes se identificaram com o cristianismo, que professavam alguma coisa. Eles se identificaram com o cristianismo e começaram a revolução. Aí surge Jerônimo e surge Constantino e Bonifácio. Bonifácio foi um missionário que ele deu a sua própria vida em prol do cristianismo. Ele foi morto, foi pregado numa aldeia onde existiam índios que não tinham ainda sido civilizados. Ele foi morto, mas uma de suas mensagens diz que custasse o que custar, mesmo que valeria a vida dele, mas ele iria pregar Jesus Cristo. Então, antes de Lutero, de Martim Lutero, fazer a reforma, já existiam outros reformadores que já não aceitavam mais as indulgências nem as ramificações. O espiritismo, o candomblé, eles manipularam os cultos, né? Fizeram uma junção de alguma coisa aqui, outra ali, e começaram a adorar também os demônios, né? Camuflado nos cultos mais senzatos. Aí começou a reforma, aí surgiu a Igreja Católica, que era uma igreja verdadeira, uma igreja que adorava o Deus verdadeiro, e depois eles foram colocando nos seus templos, na liturgia, que é a forma de celebração de um culto, né? Na liturgia católica, aí eles começaram a acrescentar imagens. Santo tal, aí começou a veneração, né? Que tinha locais que eles iam, a peregrinação, para venerar, e muitos que estudavam aquilo ali, né? Começaram a colocar o pé na frente, senão não aceita, e surgiram esses reformadores. Mas no caso do candomblé, aí eles começaram a esconder, fazer um altar, mas por trás daquele altar existia um demônio, um Oxum, um Ogum, tá entendendo? Uma entidade do espiritismo. Todas as imagens da Igreja Católica têm um espaço dentro dela, e ali dentro daquele espaço são uma das entidades